Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem? Bem-vindos ao Outubro Rosa com Juliana Luz. E o tema do vídeo de hoje é cura. Outubro Rosa, estamos falando da cura do câncer de mama, estamos falando da luta das pessoas que estão passando por esse dilema, que é ser diagnosticado com câncer de mama. E não é um desafio fácil, é um desafio mortal, ou tudo ou nada, ou ganhar ou perder. E nisso, o que está em jogo, o que está em risco é a nossa própria vida. Então, antes de mais nada, eu quero te pedir, se você chegou até aqui, está me conhecendo agora, meu nome é Juliana Luz, eu sou cristã, sou evangélica, se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo, dá um like e comenta, porque a sua opinião é muito importante para mim. Vamos lá? Quando a gente fala de cura, o que é cura? Cura é o contrário de doença. Uma pessoa, ela estava enferma, ela estava doente, e aí venceu essa doença através da cura. Essa cura, ela pode acontecer de forma natural, e quando eu digo natural, é a forma óbvia, a qual todos nós esperamos ser curados, que é você ir ao médico, tomar um medicamento ou fazer um tratamento, e aí você ou é curado ou você não é curado. Mas essa cura também pode acontecer de forma sobrenatural. E como é que é a cura de forma sobrenatural? A cura de forma sobrenatural é quando você vai ao médico, você faz tratamento e a doença continua ali. Mas através do poder de Deus, através de algo sobrenatural que não existe nesse plano natural, mas algo que está além do natural, que está sobrenatural, você vem e você recebe a cura, que foi o meu caso. Eu fui curada de forma sobrenatural. E isso ao longo desses anos eu tenho dado alguns detalhes nos testemunhos nas igrejas em que eu tenho pregado, nas oportunidades e consagrações que eu tenho recebido. E hoje eu vim falar sobre um dos nomes de Deus, né? Jeová Rafá. E o que significa Jeová Rafá? O Senhor que sara. Então, aqui na Terra nós temos médicos, mas o Senhor Jesus, ele é o nosso médico dos médicos. É ele que cura tanto as nossas feridas emocionais, pessoas que estão passando por doenças da alma, doenças do psique, da mente, quanto ele é o Senhor, ele é o que sara as doenças físicas, não é? Um problema cardíaco, um problema de diabetes, um problema de câncer, isso tudo são doenças. E aí, através da intervenção de Deus, através da oração, a pessoa vai lá e ela recebe a cura. Ela deixa de ser doente e ela passa a ser curado. Então, assim, Deus, só que além de Deus curar, ele também pode dar o dom de curar para as pessoas. As pessoas, elas podem ser curadas por Deus, mas as pessoas também podem ser instrumentos de Deus para curar. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Eu já passei um vídeo, né, falando da cura da minha colega de trabalho, a minha amiga Érica, e ali a maioria das pessoas pensaram que foi a primeira experiência que eu tive com Deus em relação a Deus me usar para curar, mas não. Deus, ele prepara o terreno. Nós somos curados para curar, mas antes de você passar por um grande desafio, um grande dilema, que no meu caso, né, um dos maiores desafios da minha vida, eu acho que o testemunho de cura de câncer, ele fica um pouco empatado com o testemunho de tráfego humano, de conseguir ser resgatada e retornar ao Brasil. E pasmem,
Todos esses dois testemunhos fazem aniversário agora, em outubro. Então, outubro é um mês mais que especial na minha vida. Mas vamos falar do câncer de mama. Antes de Deus, né, te usar como instrumento vivo para você mesma, antes de você passar o seu dilema, o seu desafio de doença e cura, ele vai te usar na vida de outras pessoas. Ele vai te treinar para que você possa encarar o maior desafio da sua vida, que é estar entre a vida e a morte, que é receber um laudo de doença incurável. Coisa que eu não desejo para ninguém, nem pro meu pior inimigo da vida. Eu sempre falo, nunca desejaria isso para ninguém. Mas assim, que experiência foi essa, Juliana, que você teve com cura? Em 2013, uma amiga minha, ela abriu o coração, ela mora na Tijuca, e ela abriu o coração para poder visitar, ela é católica, mas para poder visitar uma igreja evangélica chamada Nova Vida. E nesse dia eu soube através de amigas que nós tínhamos em comum, que estaria ali um escritor. Então, retornando, era um escritor, pastor, evangelista, enfim, ele tinha um ministério muito amplo e o ministério dele era de cura divina. Porém, eu, como sabia que essa minha amiga era coisa rara ela ir numa igreja evangélica, e ela tinha me convidado, ela estava animada, mesmo na época sendo distante, né? Não tão distante, mas distante, eu estava em Caxias e ela estava na Tijuca, a igreja praticamente de frente para a casa dela. Eu fui, tínhamos duas amigas em comum e eu fui sem saber. Eu sabia que ele era um pastor e escritor. Acho que nem escritor eu sabia, só sabia que era um pastor. Mas eu fiquei tão animada em vê-la com tanto interesse que fomos. E chegando lá, não é? Assim, culto, para mim todos os cultos são importantes, especiais, porque Deus estás presente. A gente vai ao culto para cultuar a Deus e não por A, B e C que está ali ministrando. Só que eu não tinha esse conhecimento, que esse pastor era especialista em cura divina. E achei diferente, até mesmo porque eu tinha pouco tempo em igrejas pentecostais. Na época, eu acho que eu tinha menos de um ano. Então, no meio daquele culto, ele chamou as pessoas que tinham alguma enfermidade, que tinham doença, que queriam uma oração, que fosse lá na frente. Essa minha amiga, ela foi. E na época, eu estava fazendo uns exames no meu joelho, tinha tido um probleminha, tinha ido pra praia, e aí meu joelho travou, né, mas assim, graças a Deus não foi nada grave, né, tive que só ser carregada pela guarda municipal, meu amigo, isso acontece quando você tá sozinha, enfim, tive que ir pro hospital e tal, mas graças a Deus não foi nada grave, porém, eu queria orar, né, então eu fui até lá na frente. E aí, o pastor, ele tinha umas assistentes, umas pessoas da equipe dele, e fez a fileirinha, né? Fez a fileira, porque ele falou, especificamente, falou, quem tem algum problema na perna, no joelho. Aí eu falei assim, Deus, eu vou lá. E ele botava as pessoas assim, fileiradas, uma do lado da outra, e um assistente ficava atrás, segurando a pessoa, e ele orou ali, né? Orava pela perna, a pessoa era curada imediatamente. Eu fui a segunda, eu fui a terceira. Porém, quando chegou na minha vez, ao invés de botar a mão e orar e botar assistente atrás para orar, ele me pegou pela mão e me botou na frente das pessoas que estavam enfermas. E ele botou a minha mão na direção da coluna,
da pessoa, né, que estava ali e orando. E aí ele orou e ele me deu o microfone, botou e eu orei também. E a coluna daquela mulher se acertou. Sabe quando as coisas acontecem e você assim, não está nem entendendo direito o que está acontecendo? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Enfim, eu, como eu disse, eu era terceiro, eu acho que tinha mais 3 pessoas. O que ele me orientava a fazer, eu estava fazendo. E eu sou sincera, eu não tinha entendido nada que estava acontecendo ali no altar. Até mesmo porque eu nunca tinha participado de um culto em que houvesse liberação de palavra de poder para as pessoas serem curadas, e também não tinha visto pessoas sendo curadas. Não tinha visto pastores fazendo esse tipo de culto, que é cura divina, se eu não me engano o nome. Hoje eu já vi, ano passado, tive presente um, mas assim, para mim aquilo tudo era muita novidade. Então, não é? Eu vi aqui as pessoas com a coluna instalada, e fiquei feliz, né? Glória a Deus, dei glória a Deus, igual todo mundo. E a vida seguiu, né? O culto continuou. Depois sentamos, ele continuou pregando. Só que no final, eu fiz uma lista, como ele é um pastor que viaja muito, a gente tem contato assim de rede social, e eu vejo, ele deu testemunho de grandes livramentos que Deus deu por conta dele e a esposa dele andarem lado a lado. Eles têm a mesma visão, o mesmo chamado, o mesmo propósito, o mesmo ministério, né? Que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Então, assim, ele contou de experiências que ele estava em países onde tem a igreja perseguida, levando a palavra de Deus e levando a cura divina, e recebia convites, né, que pareciam ser convites de Deus, mas na realidade eram armadilhas, né, para que eles fossem capturados. E quem já teve igreja perseguida como eu sabe que isso é verdade, né, isso acontece. Enfim, e aí ele contando que Deus dava visões e sonhos para a esposa dele. E aí eles escapavam de grandes ciladas do adversário. E tudo aquilo ali, né, ele compartilhou no final do culto. E eu levei uma lista, porque assim, já tinha alguns lugares no mundo que eu já tinha morado, visitado, e Deus tinha me dado uma direção para cada uma delas, inclusive por pessoas que oravam por cada um desses, que moravam em cada um desses países, porque eu acredito que as pessoas se conhecem por algum propósito de Deus. E quando eram pessoas que não tinham aceitado Jesus ainda, eu continuava orando por aquelas pessoas, porque eu acreditava que Deus ia fazer a diferença através da vida dela naquele lugar, naquele país, naquela cidade. E aí quando eu peguei no final do culto, a gente trocou uma conversa, ele começou a orar por mim e ele soprou. Eu lembro que quando ele me soprou, ele liberou uma palavra profética. Hoje eu sei que ele liberou uma palavra profética para minha vida, quando ele viu aquela lista. Porque aquela lista não era dele. Quando eu dei a lista para ele, ele me devolveu. E aí ele liberou uma palavra profética falando coisas que só eu sabia, ou seja, era a boca de Deus literalmente falando comigo, e ele soprou. Quando ele soprou, eu caí em espírito. Eu achava que a primeira vez que eu tivesse caído em espírito foi quando aquele pastor dos Estados Unidos, Tim Bell, esqueci o sobrenome dele. Ele é escritor de um livro até famoso. Eu encontrei ele no YouTube um dia desses e compartilhei lá na página, depois vocês dão uma olhada. Então, eu achei que a minha primeira experiência tivesse sido ali, mas não foi. A minha primeira experiência, bom, né? Porque como aconteceu sem eu entender o que estava acontecendo, claro que eu entendi depois a felicidade, né, da pastora da igreja quando me abraçou, dos meus amigos cristãos de lá, felizes, né, pelo que tinha acontecido, mas eu em si eu entendi pouco, porque eu nunca tinha visto isso em nenhuma congregação que eu fazia parte. Como eu disse, eu era batista tradicional e depois fiz parte de uma igreja batista que essas coisas não aconteciam muito,
era mais focado na palavra de Deus. Então, assim, depois ali passou um tempo, né, eu levantei e ali eu lembrei que antes de eu ir para esse culto, naquela semana, eu tinha... naquela época eu não era assim muito de consagração, mas aconteceu de eu estar passando num lugar, ouvi um louvor e fui convidada a entrar. E eu recebi uma palavra profética também. Então tinha sido assim, eu acredito que foi até no mesmo dia, eu estava indo para a igreja, foi isso aí. Eu estava indo para a igreja e aí no meio do caminho, eu passei, tinha uma igreja no meio do meu caminho e estava acontecendo uma consagração e aí a irmã me chamou para me orar, olha só. E aí quando ela me chamou para me orar, ela fez uma oração específica. Orei ao Senhor, não vou compartilhar aqui essa experiência em detalhe, algo pessoal. E quando, ou seja, o Espírito Santo de Deus estava me preparando para o que ia acontecer lá. Então, assim, para mim, Juliana, por que você nunca compartilhou essa experiência?